Seja muito bem-vindo ao podcast Talento, Gente e Gestão. Você está no podcast da MC Learning com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. E o nosso tema para agora, Edson, gamificação. Gamificação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de sempre, para você que está vendo aí em qualquer horário nosso conteúdo. E hoje vamos falar de gamificação para resultado. Isso. Aprendizado e resultado. E é interessante, né? Quando a gente fala da gamificação como esse instrumento para resultado, envolvendo aí produtividade, é interessante porque quando a pessoa já está inserida nesse meio, já compreende o sentido, o significado dessa expressão gamificação, é uma coisa. Agora, quando a pessoa até já ouviu falar sobre gamificação, e assim como eu, em épocas passadas, eu tinha até um preconceito quando falava de videogame, então é importante a gente tirar alguns mitos antes da gente aprofundar, para a pessoa ter clareza do que nós estamos falando, né? O que é essa gamificação no mundo corporativo? Ah, Gleidson, Edson, eu já sei o que é, então podemos aprofundar, podemos avançar. Só que nós falamos aqui também para algumas pessoas que não estão acostumadas com essas expressões e que estão aqui porque elas buscam maneiras de melhorar o desempenho da empresa, maneiras de fazer com que a empresa cresça, maneiras de melhorar aquilo que já é bom dentro do negócio. E a gamificação é um instrumento que pode ser usado, não é isso mesmo, Edson? Perfeito, Gleidson. E quando você fala aí de melhorar, de avançar, de alcançar resultado, a gente aqui fala o tempo todo do ponto de vista de gente, porque é o que alavanca todos os outros processos na empresa, né? Toda empresa precisa de processos bem definidos, precisa de tecnologia, por exemplo, mas tudo isso será tocado, acompanhado, gerido, executado por gente. Então, nós falamos do ponto de vista de alavancar o potencial, transformar em competência para que as pessoas possam realmente entregar o resultado. Tem uma frase muito interessante que é: cuide das pessoas para que ela cuide da sua empresa, né? Sim. Então, nós falamos desse ponto de vista, e gamificação é uma técnica ou uma ferramenta, que a gente pode usar as duas palavras, que ajuda muito no processo, com alguns cuidados específicos que a gente precisa tomar, que a gente vai abordar aqui ao longo da nossa conversa de hoje. Sim. E ainda mais quando a gente fala da gamificação como um instrumento de alavancagem e esse instrumento que vai gerar produtividade dentro da empresa. Então, para você que, assim como eu em épocas passadas, imagina que gamificar ou usar essa gamificação como uma ferramenta, como um instrumento dentro da sua empresa, é colocar as pessoas para jogar, não é desse joguinho que a gente está falando, quer seja online ou no mundo offline, mas é utilizarmos das estratégias que tem por trás dos jogos, que faz com que a pessoa, inclusive, não queira parar e fique cada vez melhor naquilo que ela está fazendo, quando o assunto é o jogo, é usar essa estrutura por trás para fazer com que, para incentivar, para motivar a nossa equipe a fazer aquilo que precisa ser feito e fazer com mais gosto, com mais leveza, com suavidade, sem perder a agressividade. E o legal da gamificação dentro das empresas, quando ela é bem aplicada, é isso. A pessoa ela melhora de forma considerável ali, o seu desempenho e, por vezes, ela até compara-se consigo mesma ao longo do processo. Então, mais do que usar a ideia da gamificação como que um instrumento para gerar uma competição, e uma competição que não vai levar a um resultado agradável, um resultado positivo, a gamificação está dentro das empresas para fazer com que a pessoa olhe para ela mesma e até mesmo compare-se consigo ao longo da sua jornada de aprendizado, de crescimento e de aplicação do aprendizado. E, naturalmente, dentro de um ambiente saudável, gerar aquela competição saudável, aquela competição agradável, onde um acaba até auxiliando o outro e ajudando o outro nesse processo de crescimento e desenvolvimento contínuo. Perfeito. E aí você usou algumas palavras-chave aí. Algumas, ou talvez estejam subentendidas, eu captei aqui, outras estão muito claras. A primeira
é que a gamificação ela é uma estratégia que se usa para potencializar esse desenvolvimento, potencializar as ações, potencializar o resultado, mas não é mágico. Não é assim, eu vou pôr gamificação na minha empresa e agora eu tô feito, cara, porque vai dar tudo certo, né? Não, gamificação é um projeto barra processo que vai acontecendo a partir de uma gestão que entende o que se quer com isso. Então, quando eu falo que entende o que se quer com isso, a gente já precisa pensar em objetivo. Quer dizer, qual é o seu objetivo com gamificação? Ponto. A outra palavra que você usou e que é muito importante é a palavra motivação. A gamificação é uma estratégia de gestão de talentos para criar ou despertar ou amplificar ou melhorar de alguma forma a motivação das pessoas para executar aquilo que precisa ser executado nas empresas. Não quer dizer que tudo tem que ser gamificado e nem pode ser gamificado, né? Então, assim, para a gente começar a conversa, eu queria deixar isso. Gamificação não é mágica, gamificação precisa de um objetivo específico e gamificação é sobre motivar as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Ótimo. Acho que eu resumo por aí. Sim. Vamos levar em consideração, Edson, que tem uma pessoa, um empresário, é o João da Silva. O João da Silva, ó, bacana. Conheço o João da Silva. Essa daí foi boa. Conhecendo o João da Silva vai ficar até mais simples agora. O João da Silva é empresário e ele tem uma empresa já há mais de 3 anos. É uma empresa do ramo de tecnologia. E ele tem até algumas pessoas já trabalhando com ele dentro dessa empresa. Ele tem 5 pessoas já trabalhando ali full time, tempo integral com ele. Ele já tem uma mentalidade de que o trabalho, como a empresa dele tem condições para isso, as pessoas trabalham no formato híbrido, então trabalham um pouco do período lá dentro da empresa, o outro pouco fora da empresa, né, à distância. E ele deseja dar os próximos passos em relação a essa gestão de talentos dentro da empresa, justamente porque ele já entende que se ele adota as melhores práticas de gestão de talentos e a gamificação pode auxiliar muito nisso, ele vai conseguir tornar-se ainda mais competitivo dentro do mercado dele, que é o mercado de tecnologia. Porém, como no início, para dar tração no negócio, ele não deu muita atenção para essa área específica que é a gestão de talentos, como precisa dar de uma forma profissional, qual é a sugestão que nós podemos dar para o João da Silva de forma que ele dê os primeiros passos na gestão de talentos com foco na gamificação? Considerando que ele tem 5 pessoas na equipe e, além disso, tem 3 pessoas que trabalham para ele como um freelancer, então elas prestam serviço, mas são externas à empresa. Quais seriam esses primeiros passos para o João da Silva, assim como outros empresários que aqui estão, gestores de área, que de repente desejam implementar a gestão de talentos e agora, como o assunto aqui é gamificação, dar os primeiros passos? Ô Gleidson, então vamos falar da base da gamificação. Acho que o primeiro passo é entender que o que a gamificação não resolve. Okay. Por quê? Porque se eu quiser implantar um projeto, um processo de gamificação ou uma estratégia de gamificação dentro da empresa que conflita com algumas outras questões da empresa que são prejudiciais, talvez essa estratégia não vá dar certo, talvez esse projeto nasça morto. Por quê? Que eu falei, né? Qual é o objetivo da gamificação? Porque eu preciso ter esse objetivo claro e entender quais são as coisas que eu preciso ajustar antes de implantar uma estratégia dessa para que a estratégia tenha sucesso. Aliás, tudo na vida, né? Se eu quero chegar no resultado X, o que eu preciso preparar antes para que eu tenha mais garantia, não 100%, mas que eu tenha mais garantia de que essa ação, essa tarefa, esse projeto, essa meta será alcançada. Então, antes de tudo, vamos entender o que a gamificação como que ela não vai resolver. O que a gente vê assim, ó, aqui eu vejo na prática, né? Vamos criar então um projeto aqui de gamificação, vamos colocar para rodar na empresa e vamos deixar as pessoas mandar ver lá, só que assim, faz aí. Okay. Eu não pensei antes, não pensei durante, e eu só estou pensando no depois, olhando que não está dando resultado.
e aí eu posso dizer que esse negócio de gamificação não funciona, né? Então, Uhum. daremos um passo atrás aqui. Primeiro, questões específicas de motivação, a gamificação não resolve. Então, a gamificação ela é para motivação, mas, como eu disse, ela não é uma pílula mágica, não é colocar ela e está todo mundo motivado. Então, se eu chego numa empresa onde as pessoas estão extremamente desmotivadas com a empresa, com a cultura da empresa, com o líder direto, com o salário que é muito abaixo do mercado, com as condições de trabalho que são péssimas, com a liderança que é tóxica, não tem um mínimo de cuidado com as pessoas. Não adianta colocar um projeto de gamificação num ambiente desse. Uhum. Então, se o João da Silva quer colocar, e aí não o João que eu conheço, mas o João virtual nosso aqui, quer colocar um projeto de gamificação na empresa, vamos parar primeiro e entender como que está a relação empresa-colaborador, que entendo que ela nunca vai dar perfeita, mas qual é o nível que ela está, e se é o momento de eu colocar ali uma gamificação. Se não for, se eu tenho alguns problemas como esse, pessoas que estão desmotivadas, qualidade desmotivada com, por exemplo, eu falei, né, com salário abaixo do mercado, com a cultura da empresa, com a liderança que não está nem aí para as pessoas, e tem muita empresa assim, coisas desse tipo, eu preciso dar um passo antes, e aí eu começo a resolver essas questões para que eu possa, então, chegar na hora de falar, agora um projeto de gamificação cabe aqui dentro. Uhum. Então, eu preciso preparar esse ambiente antes para que a gente consiga chegar lá. E a gente vai falando aqui, Gleides, e vai produzindo ideias, né? Sim. Então, anota aí. A gente tem que gravar um podcast sobre como melhorar o ambiente, o clima organizacional. E aí tem ferramentas muito práticas para isso. E é isso, eu preciso melhorar o clima organizacional para que depois a gamificação tenha sucesso. Então, João da Silva, primeiro passo, faça esse diagnóstico do clima organizacional. E se você não sabe ainda como fazer ele é muito simples. O Gleidson, a gente vai ter um podcast aí, já surgiu agora, vamos encaixar na lista aí, Gleidson. Vamos falar sobre clima organizacional para que resolva essas questões primeiro e depois você dá o passo. Depois desse passo dado aí, abre a porteira. Tem um monte de coisa para a gente falar de gamificação, mas o ambiente tem que estar preparado primeiro, senão não vai funcionar. Rapaz, foi em cima. Eu fiquei até arrepiado aqui agora e não é de frio. É porque eu fico imaginando assim. Olha o que a gente está falando. Nós estamos falando de gamificação como instrumento para alavancagem do negócio. E aí a gente percebe com muita clareza que não é um privilégio de grandes empresas. Por outro lado, se a pessoa não fizer o básico, não faz sentido ela dar esse passo. Ou seja, um podcast que está falando de alavancagem, está olhando para dentro da sua empresa, aí agora você que é empresário, você que é gestor de área, você que é gerente, você que é um colaborador que está querendo crescer, que já tem a visão de dono que está participando aqui, nós estamos dando aqui a oportunidade nessa troca de ideias, nesse podcast, para que você olhe para dentro do seu negócio e até avalie o nível de maturidade das pessoas que aí estão, o nível de maturidade do negócio, e estamos até prevenindo que você invista tempo, dinheiro, outros recursos em um instrumento que talvez não seja o momento adequado para sua empresa. Então isso é muito profundo. Se você não fez a anotação disso que o Edson falou aqui, é fundamental que você faça. E mais do que isso, é imprescindível, é muito importante que você olhe para dentro da sua empresa e veja se em algumas dessas áreas, se algum desses aspectos talvez não esteja te impedindo de alavancar o negócio. Porque aí não envolve apenas a gamificação. Vão envolver outras situações que vão dar ou não melhores condições para que você avance em outras áreas também. Então, assim, foi muito profundo isso e realmente faz todo sentido gravarmos um podcast sobre esse assunto. E avançando em relação à gamificação, também que você pegou um livro aí, Edson? Tô anotando. Se é para anotar, nós vamos anotar e evoluir junto. Rapaz, que legal! É isso aí.
Então, tomem nota disso que o Edson falou, que é o passo antes de gamificar. Agora, fazendo uma analogia, o Edson, eu gosto muito das analogias, elas nos ajudam a aprofundar um pouco mais no tema. Eu lembrei de uma época, década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, Não é da minha época, mas pode continuar. que havia um jogo, o jogo chamava-se Mario, esse jogo existe até hoje, Mario Brothers, que é uma figura, né, um boneco, uma figura característica de um bombeiro. Então você ia jogar Era encanador. isso, bombeiro encanador. Ele Eu era, acho que não, ele é, né? isso, a expressão melhor, encanador, vai pegar bem melhor mesmo. E eu recordo que, embora fosse gostoso jogar, durante muito tempo eu tive um preconceito em relação a jogo, porque eu fui criado pela minha avó, e minha avó falava assim, ó, jogo não é coisa para homem. Então eu tive que aprender a jogar depois de um certo tempo, já quase final da adolescência, por conta dessas questões de família. Mas eu lembro muito claro que o jogo era um jogo simples, apesar de que esse jogo ele tinha fases. Então, à medida que você aprendia realmente os comandos para poder dar para o boneco, e ia evoluindo, ia passando as fases, inclusive ia ficando mais difícil jogar. Mas ao mesmo tempo era gostoso, dava aquele prazer de você olhar e falar assim, poxa vida, eu passei a fase tal. Nossa, agora eu tô na fase tal. E aí você trocava ideia com algum colega que já tinha passado por aquela fase, ele te explicava, não, rapaz, você faz assim, faz assado, é esse o comando, vai lá que vai dar certo. Então a gente comemorava, nós vibrávamos. E por que eu estou fazendo essa analogia contando um pouco sobre o Mario? É porque nós vamos ter pelo menos três maneiras de pensar quando o assunto é gamificação. Aquela maneira com base inclusive em princípios, em valores, que inclusive eu aprendi com a minha avó, que homem não é para jogar. Então talvez tenha algumas pessoas aqui nesse podcast que tem aquele pensamento, esse negócio de gamificação não é para mim. Vai ter o segundo perfil de pensamento que é assim, nossa rapaz, até que olhando aqui de fora, quem já está fazendo, parece que esse trem até é fácil. Só que, será que eu consigo? Porque olhar é muito fácil, né? Quem já está fazendo, quem já tem ali desenvoltura para fazer. E tem aquele terceiro pensamento, a terceira visão, que é a pessoa que já fez, já faz, já está fazendo, tem prática no negócio e pode inclusive compartilhar algo do tipo: vai por esse caminho aqui que funciona, não vai agora, freia, faz esse pequeno ajuste aqui. Olha, implementa fase por fase, começa pequeno, começa com uma fase simples, prepara, ganha força, desenvolva habilidade depois que você ganhar o conhecimento, e aí você vai para a próxima fase. Comemora a cada fase evolutiva. E aqui, fazendo a comparação com o jogo, se a cada fase que nós passávamos aprendíamos olhando, ouvindo, fazendo, e aí treinávamos, a cada etapa, a cada nível que a sua empresa tiver, você precisa fazer a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Gleidson, aí fazendo analogia com o jogo, eu também nunca fui muito de jogo, não. Não sou, na verdade, do jogo, do videogame, né? Mas eu lembro que eu jogava Atari. Falei que não era da década de 80, né? Eu Sim. jogava Atari. E aí você vai perceber que você falou no jogo. Quando eu jogo ali, eu passo do nível 1, vou pro nível 2, vou pro nível 3, e aí vai e tal. E tem aqueles que falam assim, zerei o jogo, né? Sim. Para zerar o jogo, você tem que passar ali passar vários níveis, leva um tempo e você constrói nesse caminho uma série de habilidades que você não tinha. Porque a cada nível que você vai, novas dificuldades são colocadas ali para que você vá passando de nível. Então, o processo leva ao aprendizado que é necessário para entregar o resultado que precisa, que é o zerar o jogo, né? Sim. Então, a gamificação usa dessa estratégia para desenvolver nas pessoas as habilidades que elas precisam para entregar o resultado que a empresa precisa. O resultado que é mapeado lá como objetivo que precisa chegar naquele nível ali.
Então, a gamificação ela usa da estratégia dos jogos, você falou isso no começo, usa da estratégia dos jogos, mas para entregar aqui um resultado real dentro da sua empresa. Então, ela é simplesmente, como eu também já falei, esse elemento de motivação para criar, para chegar lá. E aí você deu alguns tipos de pensamento aí, tem aquela pessoa que fala, gamificação, esse trem tá com nada, na minha empresa não vai funcionar. Entenda que ela é só uma ferramenta para motivar a equipe. Nós não estamos falando que dentro da sua empresa vai ter, como tem naquelas empresas bonitinhas, a sala de jogos para a pessoa ir lá jogar. Não é isso. Não. É usar os elementos do game para motivar as pessoas a construir o aprendizado que precisa, e por isso a gente fala de gestão de aprendizado, para que chegue lá. Essa pessoa que pensa, não, gamificação, entenda que existe um modelo pronto, digamos assim, existe a metodologia, existem os parâmetros para você aplicar. Você não tem que ter nada muito sofisticado, você precisa ter a base, o começo, para que o próximo passo seja dado. Então, quando você vai implantar uma estratégia de gamificação na sua empresa, você também está passando por esse processo do nível 1, do nível 2, do nível 3. Então, você vai colocar o nível 0, é aquele que eu falei, essas coisas aqui você tem que resolver primeiro. Depois Exato. Você vai para o nível 1. Agora implanta esse negócio aqui. Vai para o nível 2, nível 3, nível 4. E continuamente você vai implantando novos níveis de gamificação dentro da sua empresa para que a sua equipe vá crescendo. No jogo, a gente vê que muita gente chega lá e zera o jogo. Tem gente que não consegue passar da quinta fase. Tem gente que não consegue passar da segunda fase. E isso quer dizer o quê? À medida que você vai desenvolvendo, a sua empresa vai crescendo, ela precisa de pessoas que consigam ir além nos níveis. Porque a sua empresa do tamanho que está hoje, eu não sei o tamanho da empresa de quem está nos ouvindo aqui, ela talvez seja muito bem atendida pelas pessoas que estão com você. Mas na hora que você der o próximo passo, é possível que alguns desses jogadores, entre aspas, que estão dentro da sua empresa, não consigam jogar o próximo nível. Porque o próximo nível tem outras dificuldades, outras complexidades, outras atividades, exigem outras competências. Então, pode ser, e é muito comum isso, que algumas pessoas não consigam ir para o próximo nível. Porque a sua empresa, no nível que está, ela precisa de certas pessoas com certas competências. No próximo nível, ela precisa de outras pessoas com outras competências. Mas não estou dizendo trocar as pessoas, estou dizendo de pegar essa e qualificar para o próximo. A gamificação te ajuda com isso. Mas algumas pessoas podem não conseguir passar de nível. Mas você, empresário, não tem opção. Você tem que passar de nível. Você precisa ir para o próximo nível e trazer as pessoas para esse nível com você, ou pelo menos o máximo delas que for possível. Essa analogia com o jogo ela é perfeita, porque a gamificação usa mesmo dessa estrutura. O nível 10... Quem chegou no nível 10 não é a mesma pessoa que chegou no nível 2. Se o João da Silva passou até o nível 10, esse João da Silva, ele já não é o mesmo João da Silva do nível 2. Ele é um João da Silva com outras habilidades, outras competências, outra mentalidade, pronto para entregar novos e maiores resultados. Acho importante pensar na gamificação nesse ponto. Sim, e eu vejo isso de forma muito clara quando o empresário ele zera o jogo, ou seja, ele chega naquele platô em relação ao conhecimento, em relação à habilidade, o nível que a empresa está no mercado, né, a participação do mercado, ali vão ter dois caminhos que são fundamentais quando ele chega nessa encruzilhada. Ou ele vai aumentar ou dobrar a potência para poder ampliar novos mercados, né, ampliar a participação em novos mercados. Então ele vai começar ou a diversificar produto, serviço, acesso. Ou esse cara vai virar um dono de um ecossistema, então ele vai pegar outras oportunidades que estão afins ou não em relação ao negócio e vai ampliar para virar dono de um ecossistema. Ou ele está fadado a estagnar naquele ponto. Porque quem não está crescendo está retrocedendo. Estagnado ele não está, né? Você não está crescendo, ele está andando para trás, porque a concorrência está crescendo. Exatamente. Então, por vezes, pode ser que o empresário pense assim, poxa vida, mas eu já conquistei tudo que eu queria conquistar. Maravilha. Você vai parar aí? Você precisa parar aí? Será que não tem outras pessoas, então, que pode dar uma continuidade, até mesmo para justificar toda a jornada sua até agora, toda a jornada do negócio?
Será que você chegou num nível de realização pleno que agora não pode fazer mais nada? Então a mentalidade de quem está à frente do negócio, empresário, gestor, ela vai gerar um impacto direto na mentalidade da equipe, na mentalidade de quem está com eles. Exatamente. E é aquela situação, Edson, quando você olha para o campo, você, digamos, está numa área rural e você tem lá algum tipo de cultura. Aquelas pessoas que já têm um conhecimento mais apurado, mais aguçado, eu estava ouvindo sobre apiários. Então, é mais importante e é mais útil para a pessoa que tem algum empreendimento, por exemplo, na área agrícola, na área rural, até dar uma semente para quem é vizinho ali, ao invés de ver a pessoa como concorrente, do que deixar que o seu ambiente seja contaminado, às vezes, por uma semente ruim do vizinho. Então, falando de agricultura, é muito forte isso. E por que eu estou fazendo isso, né? Fazendo essa analogia? Quando você pega para o seu negócio, não significa que você vai dar algum benefício para o seu concorrente, mas quando você dá a mentalidade certa para a sua empresa, isso até gera um impacto positivo no mercado e você começa a ver que você está no caminho certo, que a sua empresa realmente ela está reconhecida no mercado, quando o concorrente começa a te copiar. Perfeito. Você vai lá e faz algo, semanas depois ou meses depois vai lá e copia. Agora, tem uma expressão, antigamente eu tinha medo disso, hoje eu não tenho mais, tem uma expressão que eu guardo para mim que é assim: podem copiar a sua ideia, não podem copiar a sua execução. Então, o seu jeito de executar é o seu jeito de executar, ponto final. E se você é capaz de colocar uma cultura, uma forma de pensar dentro da sua empresa que vai de acordo com isso, com esse tipo de valor, com esse tipo de princípio, bingo, você pegou o fim da meada. E a gente pode observar isso muito forte no meio empresarial e, sobretudo, também no meio de esporte, no meio de atletismo. Quando o esporte é praticado por mais de uma pessoa e o time está coeso, está falando a mesma linguagem, a maior parte das pessoas ali está numa fase de demonstrar assim, aquela garra, de dedicar ao negócio, aquele esporte que a pessoa escolheu dedicar, as chances são que o time ele fica mais vibrador, o time fica mais forte, mais coeso, mais difícil de passar por esse time, fica mais difícil de vencer. Aumenta-se a chance do time vencer lá uma competição, um campeonato. Mas o contrário é verdadeiro. Quando você está no ambiente em que a cultura de alguns ali, ou o olhar de alguns, estão mais voltados para uma outra atividade, não tem aquela coesão, as chances são que enfraquece. E isso acontece com a empresa também. E por que eu estou ressaltando isso? Porque você, empresário, é o primeiro que precisa desenvolver a mentalidade da gamificação dentro da sua empresa como instrumento de alavancagem do negócio. Senão as chances são de que não aconteça ou aconteça pela metade. Porque, quer queira você ou não, você é o exemplo, você é o espelho, você é a referência. O seu gestor de área, da mesma maneira. E por vezes, assim como acontece com quem tem filho, eles vão, a equipe, ouvir o que você fala, porém irão fazer o que você faz. É isso aí. É... E gamificação é esse elemento que não dá para implantar numa empresa de baixo para cima. É impossível. Ela Exato. nasce de cima para baixo, ela nasce como estratégia. Exato. A gamificação não é esse elemento, fala, vou gamificar a minha empresa, vai ficar bonitinho. O gestor de área vai falar assim, vou gamificar a minha equipe que vai ficar bonitinho. Dificilmente isso vai funcionar, mas dificilmente, porque ela vem de cima para baixo, porque ela vem como estratégia. E a estratégia é quem está lá em cima que define a estratégia. Não estou dizendo que ele vai definir todos os parâmetros, mas ele define que isso precisa fazer parte da estratégia da empresa para que aconteça, sem dúvida nenhuma. Agora, o benefício ele começa de baixo para cima, porque aí você começa a ver as pessoas se motivando, se interessando, falando daquilo, fazendo o que tem que ser feito dentro desse projeto, dentro desse processo e dessa estratégia de gamificação, e aí você vai vendo o benefício acontecendo a partir daí. Eu acho que só não vai se interessar por uma
estratégia de gamificação dentro da empresa, aquela empresa que não está preocupada em desenvolver ninguém. Mas também é a mesma empresa que está correndo uma série de riscos em relação ao seu futuro. Porque se ela não tiver pessoas boas, ela vai ficar o tempo todo dependendo desse empresário, dependendo desse cara. Então, você vê muito empresário altamente ocupado, né? Sem tempo para nada. O dia começa às 8 e vai às 22. Começa às 8 nada, começa às 6 e vai às 22. E não tem problema nenhum nisso, porque o cara quer entregar o resultado. Mas isso vira rotina, contínuo, sem a menor chance de conseguir parar, porque está tudo na mão dessa pessoa. E só há uma explicação do porquê essa operacionalidade toda desse empresário, essa ocupação toda, é porque não tem gente para fazer para ele. Exato. Então começa a dar um passo atrás. Por que eu estou tão ocupado? Porque não tem gente para fazer para mim. Por que não tem gente para fazer para mim? Porque essas pessoas não estão interessadas ou não estão desenvolvidas, não estão prontas. Então, o que eu tenho que fazer? Um passo atrás: desenvolver pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas e motivar pessoas. E a gamificação entra nesse processo. Se é um projeto de motivação, mas se você aplica a gamificação dentro de um projeto qualquer ou de um ambiente de aprendizado, as pessoas vão se desenvolver mais rapidamente, criando um ambiente muito mais propício a novos desenvolvimentos. Aí é o que você falou. Se eu consigo criar minimamente um ambiente desse, eu tendo agora a ter mais facilidade para converter outras pessoas para isso, e quando as novas pessoas que vão entrar, elas já vão entrar num ambiente desse. Exato. Então a roda começa a rodar de forma muito mais fluida a partir disso. Então, eu não vejo, a não ser a primeira coisa que eu falei lá atrás, do momento, não é o momento de você aplicar a gamificação, que é aquele momento em que a empresa ainda não está não está com as questões bem específicas com a equipe. Não vejo motivo nenhum para um empresário não gamificar as suas ações, estratégias e atividades da equipe. Aliás, só tem mais um: o não conhecimento. Exato. Mas esse a gente já está começando a destravar aqui. Né? Para quem nunca, de repente, nunca pensou nisso, já está começando a pensar aqui, dar o próximo passo, vamos evoluir, vamos desenvolver mais, vamos crescer mais, para que a gente consiga entender melhor o que é isso, para aplicar ainda mais dentro da empresa. Olha só, nós estamos chegando nos instantes quase finais do nosso podcast, Talento, Gente e Gestão. Ainda? Já está chegando já? Apesar de ter muita coisa para falar. Mas por que eu estou falando isso nesse momento, Edson? Nós temos um curso, e se você quiser aprofundar em gestão de talentos, voltado para gamificação especificamente, porque gestão de talentos é um conjunto, né? Falando especificamente de gestão de talentos, nós temos um curso totalmente gratuito neste momento da gravação desse podcast. Não sei se vai ficar por muito tempo, mas neste momento da gravação do podcast ele é gratuito. E o Edson vai até te falar um pouco mais sobre esse curso, né? Como é que o curso funciona. Podemos até colocar o link, né, Edson, junto aqui do podcast, para quem tiver interesse em participar do curso completo sobre gamificação. Recomendo você, empresário, que está vivendo aquela síndrome do já-já. Como é que é a síndrome do já-já? Tô doido, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Recomendo que você fale com os seus gestores de área para poder participar desse curso, que é 100% online. Recomendo fortemente que você, empresário, ainda que esteja num momento de desafios, porque você está fazendo tudo meio que sozinho aí, do ponto de vista estratégico, até do ponto de vista de execução, que você reserve alguns instantes. Você não precisa acabar o curso todo num dia só. Reserva ali uns 10 minutos da sua agenda, participe. Já pega aquela pessoa ou aquelas pessoas que, do seu ponto de vista, se você investir nelas, vai gerar um impacto positivo no seu negócio, coloca elas para poder participar. Se a sua equipe é pequena, se é você que faz tudo, que faz gestão ali e faz também um pouco do operacional, comece a desenvolver essas pessoas que estão com você. E eu até digo isso porque é muito importante a gente olhar para o lado racional,
por outro lado, a gente sabe que são as emoções que fazem com que a gente tome algumas decisões. Então, por exemplo, hoje sua empresa está no nível que talvez você não tenha alguém a quem delegar, participar desse curso. De repente você está nesse podcast aqui, ele caiu de paraquedas no seu colo, e às vezes a empresa vai chegar num certo nível que você vai virar e falar assim: olha para dentro da empresa e fala assim, poxa vida, tá na hora de eu promover alguém. Quem é que eu vou promover? Aí você promove aquela pessoa que já está com você há muito tempo, que sofreu com você ali um período, porque tem um período de maturação mesmo, que é inerente aos negócios, e dependendo do ramo de atividade vai ser mais difícil ou menos difícil, mais complexo ou menos complexo. E aí nós tendemos a promover alguém pela emoção, pelo sentimento. Não, poxa vida, o cara teve esse tempo todo comigo, eu vou dar a promoção. E aí acaba se perdendo um talento que era muito habilidoso em uma área A, só que ele não tem habilidade nenhuma na área B, que é um nível hierárquico ali até superior. E aí não vou dizer que a culpa é sua, mas a responsabilidade é sua, porque você imagina, você promove alguém sem ter um conhecimento, sem ter uma habilidade, sem ter um preparo para aquela função, para aquele cargo que você designou que ela fizesse só pela emoção. Então, se alguém está com você, hoje até esteve, né, já está há algum tempo, sofreu ali os primeiros meses, os primeiros anos do negócio, e agora você pensa, poxa, está na hora de eu promover esse cara, e eu estou escutando aqui esse podcast, estou assistindo esse podcast sobre gamificação, está na hora? Olha, olha um pouco para trás e pensa assim, poxa, mas eu preparei essa pessoa para isso? Eu dei condições para que ela se preparasse? Porque talvez ela nem atinou para isso também. Talvez aquela pessoa que é pau na máquina. Vambora, vambora, vambora. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu vou desenvolver. E ela nem parou para pensar de forma estratégica que em um dado momento, a empresa, até para a empresa crescer, ela precisa de alguém qualificado, capacitado para exercer a liderança. Para exercer ali a atividade que é própria e assumir as responsabilidades que é própria de alguém que está na condição de líder. Então é importante você pensar nisso. Perfeito. Gleito, então quer dizer que nós temos um outro podcast para gravar chamado Como Promover Sem Errar. Rapaz, gostei dessa, hein? Aqui é anotado, depois a gente que se vire aí para dar Se conta de vira pra fazer. fazer. Sobre o curso aí de gamificação, realmente a gente tem um curso mostrando passo a passo uma série de elementos da gamificação, muita coisa que a gente falou aqui, muita coisa que a gente não falou aqui. Então, vou deixar o link sim nesse conteúdo, é só ir aí na descrição que vai estar o link. Esse link vai te levar para um formulário que você vai preencher os dados e eu, pessoalmente, vou liberar o acesso na nossa plataforma. Vou liberar o curso de gamificação na nossa plataforma, é só preencher lá e eu vou deixar algumas vagas, não só, vou deixar só para o empresário, não, vou deixar algumas vagas aí para os colaboradores que ele quiser colocar também, vou deixar o formulário prontinho e aí é só preencher lá e eu vou liberar, eu passo o acesso direto na nossa plataforma para que eles possam assistir diretamente lá. Bacana. O Gleides, como diz você, né, estamos caminhando aí para os instantes finais. Eu não queria deixar de falar uma questão, eles vão ver lá no curso também, lógico, mas eu quero falar uma questão específica aqui sobre jogadores. Já que a gente está falando de gamificação, do game, da estratégia, vamos falar um pouquinho do jogador e a atenção que o gestor precisa ter na hora de montar a sua estratégia de gamificação, tá? E entender que pessoas têm perfis diferentes. Tem gente que gosta de um tipo de jogo, tem outro que gosta de outro tipo de jogo. Uhum. Tem gente que gosta daqueles jogos de estratégia, tem gente que gosta de jogo de aqueles jogos mais violentos de tiro. Sim. Tem gente que gosta mais do joguinho mais simples ali, tem gente que gosta de jogar sozinho, tem gente que gosta de jogar acompanhado. Então, dentro da gamificação, chegou-se a uma análise de 4 perfis de jogadores. E quando eu vou montar uma estratégia de gamificação, eu preciso montar uma estratégia que atenda a esses 4 perfis para que as pessoas tenham interesse de jogar. Veja bem, a gente falou que estratégia de gamificação é sobre motivação. Então, eu preciso motivar todo mundo. Ou, pelo menos dentro da minha estratégia, eu preciso pensar em motivar todo mundo. Nem sempre todo mundo se motiva, mas eu preciso pensar nisso. É muito difícil você definir um elemento da gamificação e ele atender todo mundo. Então, de repente, eu vou ter que montar vários elementos, tá? Então, eu solto uma gamificação
eu não posso preocupar. Se eu preocupar que essa gamificação atenda todos os 4 perfis, talvez vai dar errado. Ok. Eu preciso soltar uma para tipo de perfil, outra para outro perfil, outra para outro perfil, tá? Que perfis são esses? Os 4 perfis são competidores, conquistadores, exploradores e socializadores. Uhum. Isso está dentro do estudo de gamificação. O que é isso? Bom, competidores, o próprio nome está dizendo. Tem gente que gosta de competir. É aquele cara que está fazendo uma determinada atividade que é pontuado, aliás, ponto e ranking é um elemento importante na gamificação. Uhum. Então é aquele cara que está fazendo determinada atividade, ele olha por ranking, ele vê que ele está em segundo lugar e fica doido. Ele tem que chegar em primeiro. Então ele vai batalhar mais, vai fazer mais e melhor, vai tentar entregar mais para ele chegar em primeiro. Né? Mesmo que ele não chegue, ele está o tempo todo buscando essa posição primeiro. Então, os competidores precisam desse elemento, precisa desse tipo de gamificação que faça com que essa pessoa dispute com o outro. Uhum. Ele fala, cara, eu vou chegar na frente desse cara aqui de qualquer maneira e ele vai batalhar. E nesse meio do caminho ele vai aprender uma série de coisas que precisa aprender para chegar lá e vai entregar o resultado. Mesmo que ele não chegue em primeiro, ele vai entregar um resultado melhor. No jogo puro e simples, ele quer chegar em primeiro. Na empresa, ele vai acabar entregando muito mais e aprendendo mais para chegar lá. O segundo nível é o conquistador, que parece um pouco aqui com o competidor, mas ele não está preocupado em chegar em primeiro lugar, ele está preocupado em conquistar um objetivo definido. Uhum. Então pode ser aquele tipo de gamificação que quem ganha não é só quem chega em primeiro, mas pode ser que os 5 primeiros ganhem. Ok. Então esse conquistador ele não está preocupado se ele chegou em primeiro, está preocupado se ele conquistou. Então tem uma série dos níveis que ele quer chegar, ele quer conquistar esses níveis, pegar as moedinhas ali no jogo, né, Uhum. e avançar. Então, enquanto o competidor ele quer chegar na frente, o Sim. conquistador quer alcançar aquele objetivo, não necessariamente chegar na frente. Ok. Então, o conquistador ele topa colaborar mais do que o competidor, Uhum. tá? Porque ele precisa chegar. Mas ele não é o cara que quer colaborar. Ele colabora para chegar lá. O Sim. fato é conquistar. O terceiro nível é o explorador. O terceiro tipo de perfil, o terceiro perfil é o explorador. O explorador é aquele cara ou aquela cara, né, que quer conhecer o ambiente em que ele está, desmistificar o ambiente, explorar o ambiente e descobrir coisas no ambiente. Então é aquele Uhum. cara que gosta do easter egg, por exemplo. Ele gosta de estar naquela fase, ele não quer só ir para frente e terminar aquela fase. Uhum. Ele está indo para frente, mas ele quer conhecer esse outro caminho. Deixa eu ver se tem um negócio mais legal. Eu descobri um negócio Sim. aqui, que fera. Ganhei umas moedinhas aqui, nem é portanto pelo que eu ganhei, mas porque eu fui lá e descobri aquilo. Uhum. O explorador gosta de descobrir coisas, ele quer conhecer o jogo, ele quer conhecer o ambiente. Então, para esse perfil, é necessário que tenha elementos no meio do caminho que ele vai descobrindo. Oh, que Uhum. legal aqui, ó, que legal aqui, ó, que legal aqui. E tem o quarto perfil, que é o socializador. O socializador, ele está menos preocupado com o jogo, ele está menos preocupado com o chegar em primeiro lugar, Uhum. ele está menos preocupado se ele vai chegar lá, se ele vai conquistar. Ele quer estar no meio da galera. O Uhum. socializador, ele não joga sozinho, ele quer jogar com alguém. Sim. Às vezes ele aceita jogar um jogo que ele não gosta para estar com a galera jogando. Uhum. Ah, mas nós não estamos passando da segunda fase. Para ele tá tudo bem, Sim. desde que a gente esteja junto tentando. Uhum. Entendeu? Enquanto o competidor ele quer chegar lá e quer zerar o jogo. O conquistador, ele quer ir conquistando. Você não vai gerar o jogo assim, tudo bem, cara, mas eu estou conseguindo lá os Sim. objetivos. Tá O avançando. explorador, ele quer ir descobrindo os elementos. E o socializador quer estar no meio da galera, vamos jogar junto. Uhum. Tá? Então, quando eu vou pensar em gamificação, eu preciso criar ambientes como uma campanha específica que premia o Uhum. primeiro lugar. Que Ok. aí o competidor vai para frente. Mas eu preciso criar campanhas também, por exemplo, que premia os caras dentro de uma meta específica. Não interessa Uhum. se chegou em primeiro lugar. Sim. Mas eu preciso criar no meio desse caminho elementos em que o cara vai ganhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque ele está explorando, que ele Uhum. está desenvolvendo ali no meio. Talvez ele não ganhe Sim. lá no topo, mas ele ganhou aqui no meio,
que ele tá descobrindo o jogo. Uhum. E o socializador precisa criar campanhas que eu premie junto. Uhum. Então, se vocês formarem uma equipe, vocês vão ganhar junto. Então, é aí porque eu crio o elemento em que as pessoas precisam colaborar, então elas vão socializar para chegar no resultado. Antes da gente terminar, não poderia deixar de falar desses 4 perfis, porque eles são importantes para se pensar em como motivar, né, através da gamificação. Uhum. Gamificação como instrumento de alavancagem de negócios. Rapaz, esse assunto ele é tão interessante e apesar de nós sermos suspeitos em falar, porque realmente a gente ama isso que a gente está fazendo e o que a gente está falando, olha o tanto de elementos que você, empresário, gestor de área ou colaborador já um pouco mais ousado e um pouco mais antenado tem a partir desse podcast para você aplicar aí na sua empresa. Faça a gentileza, escreva nos comentários qual é o próximo passo que você vai dar aí dentro da sua empresa. Qual que é a ação que você vai tomar a partir desse podcast? E parabéns pela decisão de você ter participado do podcast. Você está conosco no podcast Talento, Gente e Gestão, o podcast da MTC Learning. Não se esqueça, faça sua inscrição no curso que nós vamos disponibilizar para vocês, um curso completo sobre gamificação. E à medida que você for evoluindo, compartilhe conosco nas redes sociais, nos nossos canais, nos marque aí o progresso da sua empresa quando o assunto é gamificação na alavancagem do negócio. Podcast Talento, Gente e Gestão, chegando ao final, com Gleidson Silva e Edson Ferreira. Sou eu. Bom, para finalizar aqui, só dizer mesmo que ficamos à disposição, se alguém quiser deixar aí tema que acha interessante, que a gente fale aqui, sobre gestão de talento, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre motivação de equipe, sobre estratégias de como construir pessoas mais preparadas para o que vem pela frente. Nos ajude aí falando, deixando no comentário que nós vamos produzir conteúdos para ajudar o empresário, o RH, o gestor a criar esse ambiente. Mas é agradecer a disponibilidade das pessoas e dizer que na próxima semana temos mais um conteúdo aí, com certeza. Maravilha. Forte abraço. Até o próximo podcast Talento, Gente e Gestão.